Os espíritos estão vinculados às suas colônias espirituais? Quando desencarnamos, voltamos para a mesma ou somos encaminhados para mais próximas do local de desencarne? Por exemplo, a pessoa disse assim, uma pessoa que é brasileira e é proveniente de nosso lar, no entanto, desencarnou no Canadá. O que ocorre? É amparado lá e depois volta para cá? Ou existe portabilidade de colônias? Que interessante esta pergunta, não é, caríssimos? Você vem de qual colônia, filho? Sinta no seu coração e diga um nome que vem no seu coração, o nome de uma colônia. Alvorada. Alvorada, não é, caríssimo? Digamos que a caríssima e que o caríssimo, vou colocar Alvorada para você também, sim, caríssimo. Digamos que os dois caríssimos aqui sejam provenientes de Alvorada, não é? A última experiência espiritual em colônia estava revestido em Alvorada. E então eles conseguiram o acoplamento no sistema de propósito em planeta Terra, diante das suas diretrizes e ordenanças naturais aqui composto. E estamos na iminência, que não é o caso de vocês, caríssimos, do desencarne. Não por agora, não é? Daqui a alguns anos, vocês ainda viverão alguns anos no calendário terreno. Vocês ainda têm sementes a plantar. Digamos que, neste exemplo, os caríssimos estão na iminência do desencarne. Primeiramente, importante falar, quem são os espíritos que recepcionarão os caríssimos na iminência do desencarne? Serão espíritos afins à alvorada ou serão espíritos afins ao estado de consciência deles? O que vocês acham? Estado de consciência. Por essa resposta, já dei também a resposta da pergunta. Ou seja, vocês não retornam obrigatoriamente para as colônias naturais da sua última origem. Porque as colônias, caríssimos, funcionam como degraus educadores e níveis de status dimensionais. Então, se você está proveniente da colônia de Alvorada, diante de todas as diretrizes que ali compõem, vem com um amplo propósito aqui para ser empreendido. Você assim edifica o seu propósito diante da sua limitação encarnatória, porém buscando cada vez mais o estado do equilíbrio, e consequentemente não desistir da magnitude da associação da espiritualidade com a materialidade, vivenciando o seu propósito em consciência. Consequentemente, caríssimos, Alvorada ficará muito feliz por saber que já contribuiu para a sua ascensão e que agora você seguirá para uma outra colônia, ou até mesmo, a depender do estado da sua consciência, seguirá para estados dimensionais em que não mais precise a ectoplasmia física projetada similar ao corpo físico deixado no planeta Terra. Então, por exemplo, se a caríssima, qual o seu nome colocado neste planeta? Aline. Por exemplo, Aline, ela vem de Alvorada e ela honrou todas as diretrizes e oportunidades de consciência, de elevação da sua alma, do seu espírito, fazendo sempre o seu melhor, Aline, com a sua boa intenção. E aqui aproveito para falar um pouco também da intenção. A intenção está muito mais do que a boa fé. A intenção está naquilo que funciona como uma grande chave que impulsiona todas as diretrizes da sua vida. Vocês estão em intenção no tratamento agora? Alguns sim, outros podem estar distraídos. A intenção está muito associada com o estado de presença, de estar inteiramente no momento. Dá para compreender, caríssimos, a intenção? Se você intenciona fazer uma distribuição de cestas básicas,
Consequentemente, você precisa estar atento a todas as adversidades que, porventura, podem ocorrer para que aquela distribuição não ocorra. Mas se você está com a sua intenção integrada, firme, divinamente monitorada, todas e quaisquer adversidades seguirão de forma tranquila. Você passará por todos os caminhos que porventura haja alguns pedregulhos e conseguirá atingir o seu objetivo macro. Se alguém porventura te deixou triste, te trouxe o estado de decepção, além de utilizar a empatia natural do ser humano, é importante você refletir se o outro efetivamente teve a intenção de te prejudicar e te ofender. Muitas vezes, já falei aqui em vários momentos, o outro não consegue te dar aquilo que ele não tem. E, consequentemente, você não pode exigir uma amorosidade de quem só teve brutalidade no status de condicionamento educativo. Então, seja você o farol para mostrar como ser um ser mais amoroso, sem dizer que isso é melhor ou pior, mas mostrando por meio dos seus exemplos. A sua intenção não é corrigi-lo, mas sim orientá-lo por meio do seu exemplo. Compreende, caríssimos, os estados de intenção? Então, retornando para a pergunta, se necessariamente retorna para a colônia? Não, caríssimos. A alma é um sistema de evolução e, consequentemente, vocês podem progredir a cada colônia que vocês sejam oportunizados ou até mesmo sistemas dimensionais sutilizados. E lembrando que quanto mais sutis os sistemas dimensionais, menos revestidos em fisionomia vocês possuirão. Consciência, luz, frequência é que vocês são em real instância. O retorno a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, significa retornar à origem, e esta origem significa uma frequência, um pulsar, que não possui forma, mas simplesmente se sente e se integra a tudo que existe, tudo que há, não só nesta galáxia, mas em todas as galáxias que compõem a existência. E falar de existência, nós estamos falando de infinito. Como você classifica o infinito em termos de forma? Acredito que seja impossível. Você dar uma forma ao infinito. Como você classifica o infinito? Difícil. Colocar o infinito em uma forma. E então, caríssimos, as colônias estão associadas ao seu histórico? Sim. E então vou entrar em uma outra temática que, embora não tenha sido perguntado, mas está associada. A alma pode regredir? Não. A alma não regride. O que pode acontecer, aproveitando esta pergunta última, foi você retornar para a mesma colônia que você estava. Então, se a caríssima veio de Alvorada, caso ela não cumpra, não prestou atenção no propósito, não aproveitou as oportunidades encarnatórias aqui do planeta Terra, o grande planeta escola do amor e da fraternidade, o chakra cardíaco desta galáxia se chama planeta Terra. O planeta Terra é o chakra cardíaco, assim como o Mercúrio está associado ao chakra base. E tantos outros planetas podemos associar a diversos chakras, não só limitados aos 7, mas introjetando para os 7 superiores e os 7 inferiores também, além dos 7 principais de que vocês conhecem. Então, caríssimos, a alma ela não pode involuir. Não sei se existe essa palavra? Involuir. Mas a alma, ela retorna para a última colônia em que esteve, para reorganizar e reaprender, não tendo a garantia do retorno para o planeta Terra, mas sim possibilitando que exista uma outra experiência em um outro planeta, em igual ou em inferior constância de estado educacional, não necessariamente de provas e expiações, mas talvez em uma robustez já de um sistema mais desafiador do que o planeta Terra.
mas a origem permanece de imediata a mesma da última. Dá para compreender, caríssimos? Que isso não significa involução, significa que a alma, que o espírito, está projetado ali nas diretrizes e aprendizados. É como se no sistema educacional de vocês existe a oportunidade de aprender novamente a mesma coisa que foi aprendido naquele ano. Recuperação, né? Por favor, é isso que eu estou falando, não é? É estudar tudo de novo, não é? Como se você estivesse, a Caríssima está aqui me auxiliando, a Caríssima que é professora, não é? Por isso que ela está muito debruçada neste assunto também, não é, Caríssima? Agradeço a oportunidade. De recuperação. Todos sabem recuperação? Sim. Ou seja, você estudar tudo novamente para verificar se você aprende. Digamos que você não aprendeu. O espírito rebelde este, não é? Não aprendeu. Então vai fazer uma outra recuperação, mas dentro dessa outra recuperação, uma recuperação mais desafiadora do que aquele outro planeta ou daquele status que foi vivenciado. Não como uma punição, não entendam isso como punição, caríssimos, mas sim como uma forma de convidar aquela alma, aquele espírito, a uma evolução, por meio dos desafios. São sistemas de escolhas naturais do livre-arbítrio. Conhecem o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não está associado somente ao corpo, mas o espírito carrega o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de se tornar um mentor espiritual de psicografia, como Lúcius. Um mentor espiritual projetado diante do livre-arbítrio, de estar associado ao planeta Terra como um preto velho, e assim disseminando o poderio da cura pelas palavras, e diante das disseminações, das desobsessões. Assim como a escolha diante do livre-arbítrio, projetado o livre-arbítrio dos caboclos, assim colocados diante dos detentores dos mistérios das ervas e dos elementos, os 5 elementos. Também. Então o livre-arbítrio está para com os espíritos nas diversas dimensões e robusteza da sua ressonância de frequência. Lembrem sempre, caríssimos, que aquele exercício que sempre coloco aqui para vocês, 999 Hz, 1111 Hz, estou a convidar o seu espírito a se sentir em casa. O seu espírito reconhece a frequência e, consequentemente, consegue alcançar 2.222 Hz, 3.333 Hz. Porque essa repetição numérica trata-se de um código, são códigos sagrados. Os códigos sagrados consagram repetições numéricas. E essas repetições numéricas, quanto mais a numeração cresce, mais sutilização provoca na alma. As pessoas perguntam um canal confiável. Eu gosto de ouvir música clássica. Os grandes compositores, Mozart, Beethoven, Albinoni. Sim. Então, esses compositores, eles têm música acima de 500 Hz. Caríssimos, nós em Águas de Aruanda, aqui, nós temos um hino, uma música, que é o hino de Águas de Aruanda, que foi um caríssimo de uma robusteza espiritual, intelectual, fantástica, extraordinária, que esteve já encarnado com vocês, que se chama Vivaldi. Diante da ressonância de Vivaldi, sim, não é? Estou falando o nome correto? Vivaldi? Sim. Sim, Vivaldi. Diante da ressonância, traz o hino que Águas da Aruanda consegue mencionar por meio das várias músicas que ele compõe, assim como Beethoven também, sim, assim como Beethoven, de hinos consagrados aqui em Águas da Aruanda, diversos momentos, assim como Lúcius também já solicitou de diversas formas, assim, as sinfonias, não é? Mozart também, assim colocado em grande ressonância, caríssimos. São mestres que vieram de outras orbes,
aqui para plantar sementes, assim como Strauss, Bach, também trazendo a robusteza. Strauss, de uma maneira fantástica, mobilizando a frequência celular. Ouçam Strauss, não sei se vocês conhecem Strauss. Sim? Algum sim? Tá. Strauss possibilita a movimentação celular. Então, em algum dia em que você estiver um pouco mais cabisbaixo, ouçam alguns dos hinos de Strauss. Chopin também traz a robusteza de toda a sua sabedoria magnífica de frequências. E para você que não está associado a nenhum desses intelectuais da música, possibilitem que vocês sentem, quem tiver a oportunidade, o mar, próximo às suas cidades, sentem na areia, ouçam a frequência das ondas do mar. Assim como quem está associado próximo a florestas, parques, ouça o som natural do movimento das folhas das árvores, do ar movimentando todas as falanges ali colocadas. Ali também existem frequências curadoras, frequências, assim como a chuva, aquele som da chuva. Então é equivocado a pessoa dizer que é um barulho da chuva, porque a chuva não faz barulho, a chuva tem um som. Ali é uma frequência da chuva, a frequência da chuva. O barulho de uma cachoeira não é o barulho da cachoeira, longe da cachoeira fazer barulho. É o som da cachoeira, a frequência da cachoeira. Dá para compreender, caríssimos? Assim como quem pode ficar diante de uma fogueira. Não é o barulho da lenha e do fogo, mas sim a frequência, o som do fogo. Ouçam o som do fogo. Ali traz muitos aprendizados, muitos desbloqueios em estar em presença com o fogo. Compreendem, caríssimos, o quanto vocês são afortunados em possuir 5 elementos à disposição de vocês, na robusteza natural da vida encarnatória. Mais uma pergunta, caríssimos? Tem algumas, mas paralisia do sono, o senhor pode dar uma... A paralisia do sono, sim. Inclusive, você já vivenciou, né? Desde criança. Não fale, por favor, a sua experiência. Então, paralisia do sono é quando você está dormindo, acorda, mas não acorda. Quer voltar, mas o espírito ainda não... Sistema cataléptico. Cataléptico, é catalepsia projetiva. Então, você fica pensando que vai morrer, o coração acelera, mas com o tempo você vai conseguindo abrir os olhos e voltar. É só ficar tranquilo e retornar tranquilamente. É porque parece que vai morrer, né? Sim, a sensação, né? E para essas pessoas que estão em movimento e experiência, não é da catalepsia, da paralisia do sono, como também chamado, indica um exercício de proteção. Quando vocês sentirem desta forma, e para as pessoas que já vivenciam com uma frequência maior, enxerguem um grande espiral se abrindo à sua frente, não fechando, mas se abrindo à sua frente, um grande espiral. E quando vocês se acoplarem de volta ao seu corpo, enxerguem esse espiral fechando. Então, o espiral abrindo reorganiza o seu estado etérico, energético, ao seu campo físico, e ao se acoplar perfeitamente, você fecha o espiral. Dá para compreender, caríssimo, de uma maneira tranquila? Sim. Porque tais experiências, desses desdobramentos, que a sua alma empreende as diligências, e na hora do retorno, ainda com o fio de prata devidamente preservado, alguns médiuns, e tratam-se de médiuns
com grande probabilidade de trabalhos projetivos. Caso seja do desejo de tais médiums, oriento a estudar sobre projeção astral, sobre apometria, esses dois assuntos importantíssimos para quem está na paralisia do sono, naquela catalepsia. Estudar a projeção astral e se debruçar por meio de grupos comprometidos e responsáveis sobre apometria. Digo grupos responsáveis e comprometidos porque não é brincadeira a apometria. Muitas vezes somos convocados para socorrer alguns grupos espirituais que estavam em uma desordem às práticas apométricas, pois muitas vezes se faz uma prática, um exercício por um dia, 2 dias, e já se entende que as pessoas já estão habilitadas para trabalhar de forma apométrica. Lei do engano, caríssimos. Para estar em um sistema, em um círculo apométrico, requer estudos periódicos, grupo de estudos, grupos de práticas, para aí sim, quando o grupo estiver devidamente em ressonância, em uma blindagem, onde cada um do grupo souber o seu papel dentro do sistema apométrico, aí sim, pode oportunizar para o outro, para o coletivo. Não é, caríssimo? Então, é importante vocês observarem estes 2 assuntos que estão associados a esta pergunta. Sim?